Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas aulas de matemática. Hoje eu quero conversar com vocês sobre três tipos especiais de função, que são elas: função injetiva, sobrejetiva e bijetiva. Vamos acompanhar a explicação aqui no quadro? Bom, então começando pela função injetiva, que também pode ser chamada de função injetora, ela tem uma regra que a define, e essa regra é a seguinte: lá no domínio da sua função, caso você tome dois valores diferentes de x, observe que aqui eu estou pegando o x1 e o x2, e esses dois valores, vamos pensar que eles são diferentes. No momento em que você fizer o cálculo da função para cada um desses dois valores, você obtém o que a gente chama de imagem. A gente tem a imagem do x1 e a imagem do x2. Essa aqui é a imagem do x1. E essa é a imagem do x2. Se acontecer de as imagens também serem diferentes, a gente tem um caso de função injetiva ou injetora. Caso essa regra ela seja infringida, o que vai acontecer? A sua função ela não é injetora, tudo bem? Vou te mostrar aqui no exemplo para ilustrar melhor o que eu estou querendo dizer. Aqui eu tenho um exemplo de função injetiva. Observe que se eu pego esse valor aqui de x, eu obtenho esse valor aqui de y, da imagem. Se eu pegar um outro valor de x diferente, por exemplo, eu vou pegar aqui o zero. O zero vai me levar numa imagem diferente, ou seja, para dois valores diferentes de x, a gente não tem que as imagens se coincidem, elas também são diferentes. Sempre que isso acontecer, a gente diz que essa função ela é injetiva. Ah, professor, poderia verificar isso para quaisquer pares de valores de x aqui no domínio da função? Sim. Pode pegar aqui, por exemplo, o 1. O 1 ele te dá uma imagem aqui igual a 2. Ah, posso pegar aqui o 2, te dá uma imagem igual a 3. Então não há coincidência entre imagens, tá? Para valores diferentes lá do domínio, você não tem valores coincidindo da imagem, você tem imagens diferentes também. Há um macete muito interessante que vale a pena você memorizar para poder identificar quando uma função ela é injetora. O macete é o seguinte: você vai olhar aqui no contradomínio, os elementos que forem flechados, eles só podem ser flechados uma única vez. Se acontecer de esses elementos serem flechados mais de uma vez, logo a sua função já não é mais uma função injetiva. O que eu estou querendo dizer é que suponha, né, que aqui no zero você recebesse uma flecha vinda do -1 e vinda do zero, por exemplo. Aí já não é mais injetiva, tá bom? Então esse é o macete para identificar se a função é injetiva. É olhar para o contradomínio e verificar se os elementos que estão recebendo flechas, se eles recebem uma única flecha. Se acontecer isso, a sua função ela é injetiva. Vamos anotar esse macete aqui? Bom, então está aí o macete que eu havia dito para vocês. Basta vocês olharem os valores de y, que são os valores aqui do contradomínio. Toda vez que eles forem flechados, caso eles sejam flechados, só acontecerá isso uma única vez, tá? Para que a função seja injetiva. Caso isso não aconteça, você já coloca lá que a função ela não é injetiva. O próximo tipo de função que eu tenho para poder apresentar para vocês é chamado de função sobrejetiva ou sobrejetora. Vamos ver como é que é esse tipo de função. Existe ali nas literaturas duas definições, tá? Que na verdade elas são a mesma, só que elas são escritas de formas diferentes. Primeiro você pode pensar que uma função sobrejetiva é uma função na qual, para todo valor de y que pertence ao contradomínio da sua função, vai existir um único x aqui, ó, tal que y é igual a f de x. Essa primeira parte ela é um pouquinho complicada, um pouco meio chata de se entender. E aí eu trago para vocês uma outra forma de você entender a função sobrejetora, que é a seguinte: toda vez que a sua função tiver um contradomínio coincidindo com o conjunto imagem, ali você tem um caso de função sobrejetiva ou sobrejetora. Como é que seria isso? Observe que nesse exemplo,
O meu contradomínio, ele tem os valores 4, 1 e 0. Ótimo. Lembre-se que o conjunto imagem é o conjunto de todos os valores que foram flechados. E observe que aqui todos os valores estão sendo flechados, o 4, o 1 e o 0. Então, o contradomínio e o conjunto imagem, eles se coincidem. Quando isso acontecer, você tem uma situação de função sobrejetiva, tudo bem? Como que eu faço para poder identificar muito facilmente uma função sobrejetiva, sem sofrer? É só você olhar o contradomínio e verificar se há algum elemento que não é flechado. Se existir, já não é sobrejetiva. Caso você verifique que todos os elementos ali foram flechados, independente da quantidade de vezes, se foi uma única vez, se foram 2 vezes, você já tem uma situação de função sobrejetiva. Vamos anotar esse macete? Então eu anotei aqui, macete que eu havia dito para vocês. Observem que aqui no contradomínio, que é esse segundo conjunto, não existe nenhum elemento que não seja flechado, independente da quantidade de vezes. Por exemplo, o 4 foi flechado por alguém, e esse alguém é o menos 2. O 1 ele foi flechado 2 vezes, tanto pelo menos 1 quanto pelo 1 aqui, como vocês podem observar. E esse valor, o 0, ele foi flechado pelo 0. Ou seja, não sobra nenhum valor aqui no contradomínio. Bom, observe o seguinte. Eu coloquei esses 2 exemplos iniciais, mas vale a gente citar que essa função aqui, apesar de ser sobrejetiva, ela não é injetiva. Por que ela não é? Observe que aqui, ó, eu tenho o menos 1 e eu tenho o 0, que são valores diferentes do nosso domínio. E que a imagem coincide. Quando isso acontece, a função ela já não é injetiva. Então, ela é sobrejetiva, esse exemplo aqui, mas ela não é injetiva. Tudo bem? E há casos aqui também, ó, nessa situação, como vocês podem observar, onde a função ela é só injetiva, ela não é sobrejetiva. Aqui a gente tem elementos sobrando no nosso contradomínio. Então, apesar de ela ser injetiva, porque cada um ligou em valores diferentes, sobram elementos aqui. Então, ela já não é sobrejetiva. Ela é injetiva, mas não é sobrejetiva. Mas há situações onde nós temos funções que são injetivas e sobrejetivas ao mesmo tempo. Quando isso acontece, nós temos a situação de uma função bijetiva, que é o próximo caso que nós iremos estudar, de uma função bijetiva ou bijetora. Para que uma função seja bijetiva ou bijetora, basta que ela seja ao mesmo tempo injetiva e sobrejetiva. Então você tem que fazer 2 verificações. A primeira é se os elementos do seu contradomínio só são flechados uma única vez, e a segunda é se sobra ou não elementos no contradomínio. Vamos avaliar isso? Aqui, no meu contradomínio, o 1 só recebe a flecha vinda do 0. O 5 só recebe a flecha vindo do 2. E o 7 só recebe a flecha vinda do 3. Então, a priori, ela é injetiva. Vamos analisar a sobrejetividade dela. Observe que aqui no contradomínio não sobra nenhum elemento que não tenha sido flechado. Logo, a gente está diante de um caso de função bijetiva, que é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Tudo bem? Então, essa é a ideia da função bijetiva, é ela ser injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Vamos anotar esse macete aqui? Então é isso. Eu tenho que uma função ela só pode ser bijetiva se ela for injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Há funções que não obedecem nenhuma dessas 3 classificações, então a gente diz que ela não é nem injetiva, nem sobrejetiva e muito menos será bijetiva. Tudo bem? Vamos fazer aqui alguns exercícios para fixar essas ideias. Eu trouxe aqui o exercício número 22 da lista 3, que diz assim: cada diagrama seguinte representa uma função f de A em B. Verifique se a função f é bijetiva, apenas sobrejetiva ou apenas injetiva. Bom, olhando para a letra A, como eu disse a vocês, a gente tem que fazer 2 verificações. A primeira se ela é injetiva e a segunda se ela é sobrejetiva.
Se ela for as duas, então a gente já disse que ela é bijetiva, tudo bem? Vamos olhar para o contradomínio da nossa função. Observe que cada elemento aqui só é flechado uma única vez. O 3 só está sendo flechado pelo 0, o menos 2 só está sendo flechado pelo 1, o 0 só é flechado pelo 3, o menos 1 só é flechado pelo 2 e o 4 só é flechado, o 1, quer dizer, só é flechado pelo 4. Então essa função que a gente tem, ela já é de cara injetiva. Tudo bem? Agora resta saber se ela vai ser também sobrejetiva ou se ela vai ser apenas injetiva. Sobre ela ser sobrejetiva, o que eu preciso saber? É se aqui está sobrando algum elemento. Observe que não sobra. Então ela é também sobrejetiva. Logo, se ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo, ela pode ser chamada de bijetiva. Essa aqui é a resposta do item A da questão número 22. Essa função ela é, então, bijetiva. Passando agora para a letra B, observe que de cara essa função ela não é injetiva. Por que ela não é injetiva? O 12 está sendo flechado mais de uma vez. Ele está sendo flechado tanto pelo 2, quanto pelo 3 e quanto pelo 4. Então já descarta a possibilidade de essa função ser injetiva. O que a gente tem que verificar agora é se ela é sobrejetiva. E ela é sobrejetiva por quê? Porque não sobra nenhum elemento aqui que não esteja sendo flechado. Ah, mas ali, professor, flechou 3 vezes, não importa. Para a classificação de função sobrejetiva, todos devem ser flechados pelo menos uma vez. Tudo bem? Então, essa função aqui ela é apenas sobrejetiva. Quando eu vou escrever sobrejetiva, fica entendido que eu estou querendo dizer que ela é apenas sobrejetiva. Então, essa função aqui na letra B, ela é apenas sobrejetiva, ou sobrejetiva. No item C, observe que eu primeiro preciso saber se cada elemento que está sendo flechado, ele recebe uma única flecha. Vamos ver isso? Ó. O 4 só recebe a flecha do 2. O 10 só recebe a flecha do menos 5. E o 6 só recebe a flecha do 3. Então ela é injetiva. Todos os elementos que foram flechados, quando eles são flechados, recebem uma única flechazinha. Então de cara já é injetiva. Agora, essa função ela não é sobrejetiva. Por quê? Porque sobrou um elemento aqui ó, que não foi flechado. Então ela apesar de ser injetiva, ela não vai ser sobrejetiva. Então, ela é apenas injetiva. Tá? Eu vou escrever que essa função ela é injetiva, mas fica entendido que quando eu falar injetiva é porque ela é apenas injetiva. Tudo bem? Passando agora para o exercício número 24 da lista 3, eu farei com vocês somente os itens A, B e C, e fica a cargo de vocês resolver os itens restantes, o D, o E e o F. Eu tenho que analisar agora se as funções que forem dadas aqui são injetivas, sobrejetivas e bijetivas através do gráfico delas. Como é que a gente faz isso? Vamos observar primeiro o item A. O item A, nós temos uma função que ela está definida nesse intervalo aqui. No intervalo de 0 a 5, intervalo fechado, no intervalo de 0 a 8, ou seja, aqui estão os valores de x, eles estão nesse intervalo de 0 até 5, observem aqui, ó, de 0 até 5, tá? Vou marcar esse intervalo para vocês perceberem, ó. Aqui é o domínio da minha função, ele vai de 0 até 5, e aqui o domínio, o valor de x, tá aí. E também eu preciso verificar o contradomínio. Olha o contradomínio aqui. Ele vai de 0 até 8 e de fato, ó, ele vai aqui de 0 até 8. Esse é o intervalo, sendo que as extremidades elas são fechadas em ambos os intervalos ali, o intervalo do domínio e o intervalo do contradomínio. Vamos analisar o que essa função é, se ela é injetora, se ela é sobrejetora, se ela é bijetora. Olha só, para ela ser injetora, a gente sabe que se eu tomar dois valores diferentes, quaisquer, do domínio, eles têm que apresentar imagens diferentes. Isso não acontece aqui por quê?
Se eu pego, por exemplo, uma linha na horizontal. Essa linha na horizontal, aqui, ela está me indicando que a gente tem uma interseção com esse gráfico nesse ponto e nesse ponto. Ou seja, aqui eu tenho um valor de x, aqui eu tenho um valor de x, e aqui eu tenho outro valor de x, ou seja, eu posso chamar isso aqui de x1, posso chamar esse outro aqui de x2 e posso chamar aqui de x3. Bom, quando eu pego esse x1, esse x2 e esse x3 e levo no meu gráfico, olha o que está acontecendo. Os valores da imagem, eles são iguais. Ou seja, aqui está acontecendo que o f de x1 ele é igual ao f de x2, que é igual ao f de x3. Ele é o mesmo, tá? Logo, já desobedece a definição de função injetiva. Essa função ela não tem a possibilidade de ser injetiva. Vamos analisar agora se resta ela ser sobrejetiva. Vou apagar aqui, para não sujar muito o meu desenho. Como é que eu sei se uma função ela é sobrejetiva? Observe o contradomínio. O contradomínio ele vai de 0 até o 8. De 0 até o 8, intervalo fechado, ou seja, daqui até aqui. Esse é o contradomínio da minha função. Bom, nesse contradomínio, a gente tem todos os valores de y recebendo flechadas. Por exemplo, se eu pego um valor qualquer aqui, esse valor de y, o que vai acontecer? Existe aqui um x que, se ligarmos no gráfico, ele vai associar esse y que a gente estabeleceu, tá? Isso acontece para qualquer valor de y. Vou pegar um valor de y bem aqui, olha o que está acontecendo, né? A gente já tem 3 valores que se ligam a ele. Então, todo mundo que está nesse intervalo recebe a flecha de algum elemento do domínio. Logo, a minha função ela é sobrejetiva. Essa função aqui, a minha função f, ela é apenas sobrejetiva. Ela não vai ser bijetiva porque ela não obedeceu o critério para ser injetiva antes. Então, resta que ela seja ali para a gente somente sobrejetiva nesse caso. Passando para a letra B, observe que na letra B, o meu domínio e o meu contradomínio são os mesmos, da função dada no item A. O domínio ele é um intervalo fechado de 0 até 5, ou seja, de 0 até 5. E o meu contradomínio é um intervalo fechado de 0 até 8. De 0 até o 8. Tá bom? Observe que essa função ela é injetiva. Por quê? Se eu pegar aqui dois valores diferentes de x, jogo lá no meu gráfico e jogo no eixo y, observe que eles se associam a valores diferentes, tá? Se aqui eu tenho o x1 e aqui eu tenho o x2, aqui eu terei o f de x1 e aqui eu terei o f de x2. Então, se os x são diferentes, os f de x estão dando diferentes. Não acontece de ter dois f's de x dando iguais ali. Essa função ela já é de cara injetiva. Vamos analisar se ela é sobrejetiva. Ela não vai ser sobrejetiva por quê? Observe o seguinte, ó. O seu contradomínio é esse conjunto aqui. Ele vai de 0 até 8. No entanto, a sua função ela só se liga com valores de y que vão de 0 até 6. Ou seja, o conjunto imagem ele não é igual ao contradomínio. E sempre que isso acontece, a função ela deixa de ser sobrejetiva. Nessa situação aqui na letra B, nós só temos o caso de uma função injetiva. Ela é apenas injetiva, ela não é sobrejetiva. Então essa aqui ela é unicamente injetiva. Agora, para o item C, essa função ela vai ser os dois casos. Ela vai ser tanto injetiva quanto sobrejetiva. Por que ela é injetiva? Porque quando eu tomo quaisquer dois valores de x diferentes,
você está tendo aqui imagens diferentes para cada um deles, tá? E você pode pegar quaisquer valores de x que isso acontece. Pode pegar um valor de x aqui, outro aqui, pode pegar um assim, enfim. Da forma que você fizer, pares de valores de x vão dar imagens diferentes. Então, a priori, ela é injetiva. E ela também é sobrejetiva, por quê? Porque o contradomínio, ele vai de 0 até 8. Observe que aqui, ó, intervalo fechado de 0 até 8. E todos os valores de y estão também nesse intervalo de 0 até 8. Para qualquer valor de y aqui, eu tenho uma resposta de um x que se liga a ele. Essa função, então, ela vai ser bijetiva ou bijetora. Por quê? Porque ela é, ao mesmo tempo, uma função injetiva e sobrejetiva. Logo, ela é chamada de função bijetiva. Sim, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.